Oi, meu nome é Kieran, tenho 16 anos e hoje vou contar como o espírito do meu irmão salvou a minha vida 2 vezes. Já vou abrir o jogo de uma vez. Eu nem desconfiava de que tinha um irmão. Desde que me entendo por gente, fomos só nós três: meu pai, minha mãe e eu. Meu pai é um cara otimista e bondoso e somos muito próximos um do outro. Já minha mãe, bem, ela é diferente. Ela não é como as mães dos meus amigos. As mães deles são alegres, carinhosas e falastronas, mas a minha mãe é calada, na dela. Não lembro de tê-la visto sorrir alguma vez. Mas o pior é que às vezes ela olha pra mim de um jeito estranho, atencioso, e não me chama de Kieran, e sim de um nome diferente. Acho que Keegan. Eu não tinha ideia de quem era esse tal de Keegan, e pensei que fosse apenas o apelido que minha mãe tivesse me dado. Meu pai dizia que ela não estava bem e que era melhor não aborrecê-la. Então me acostumei a não incomodar minha mãe com nada. Havia outra coisa super estranha sobre a nossa família. Sabe, nós moramos perto do mar. É tipo uns 20 minutos a pé da minha casa até lá. E essa praia é bem deserta. Bem, não é como as praias paradisíacas que eles mostram na TV, mas é boa o suficiente para nadar e surfar. Principalmente para surfar. Mas eu não podia fazer nada disso. Como disse antes, sempre fui bastante próximo do meu pai. E ele sempre me levava para lanchar ou para assistir a uma partida de beisebol, ou para jogar com os amigos dele. Mas por mais que insistisse, ele nunca me levava à praia. E eu achava isso super estranho. Todos os meus amigos surfavam, menos eu. Claro que eu dava meu jeitinho e ia à praia também, mas ainda não tinha minha própria prancha. Pedi inúmeras vezes para o meu pai comprar uma prancha para mim, mas sempre recebi um não como resposta. Então, desisti e continuei praticando meu esporte preferido escondido dele. Você também não acha isso muito estranho? Aí, um dia, encontrei uma prancha velha na garagem. Ela havia sido escondida com cuidado e provavelmente ficou esquecida no fundo da garagem. Parecia que ela não era usada há pelo menos uns 10 anos, ou mais. De quem era aquela prancha? Será que eu deveria perguntar para o meu pai? Naquele instante, lembrei que já tinha passado por uma situação parecida, quando tinha 6 ou 7 anos. Na época, eu estava no sótão e encontrei uma caixa de brinquedos que parecia ter sido esquecida lá. Os brinquedos não eram meus, claro, mas brinquei com eles o dia inteiro e até levei o trenzinho Thomas lá para baixo. Quando meu pai viu, quase teve um troço e me mandou brincar com ele no quintal. Naquele dia, fiquei com medo de que ele pensasse que eu tivesse roubado o trenzinho, então expliquei sobre a caixa que tinha encontrado no sótão. Ele não disse nada, mas no dia seguinte a caixa sumiu. E alguns dias depois, o trenzinho Thomas desapareceu também. Eu procurei por um tempão, mas depois apaguei aquela história da minha mente. Até agora. Desta vez, não perguntei nada para o meu pai. Só esperei ele ir para o trabalho, peguei a prancha e combinei com o meu instrutor de surf que iria guardá-la no hangar do barco dele. Sim, a prancha era velha, mas era minha, e aquilo não era nada mal. Num dia, quando o mar estava revolto, saí para surfar. Não havia nenhuma proibição para nadar naquele dia, mas os salva-vidas estavam dizendo a todos para tomar cuidado. Eu estava bastante animado e confiava nas minhas habilidades. Então, peguei minha prancha e comecei a remar, esperando uma onda quando, de repente, uma onda veio inesperadamente e bateu na minha cara no exato momento em que eu estava me levantando para surfar nela. Aí, caí da prancha e bati a cabeça com toda a força na prancha, que agora estava afundando junto comigo. Fiquei totalmente desorientado dentro d'água. Foi assustador. Eu não tinha noção de onde ficava o fundo e a superfície do mar, e senti que me restavam poucos segundos. Se não desse um jeito de subir, me afogaria. Já estava ficando sem fôlego e entrei em pânico. E daí, de repente, ouvi uma voz dentro da minha cabeça que dizia: apenas segure na prancha. As ondas te levarão de volta para cima. Então, agarrei a prancha e não fiz mais nada. Claro, mais tarde, percebi que meus instintos haviam me ajudado a fazer a coisa certa naquele momento. Mas quando os salva-vidas me tiraram da água e me levaram às pressas para o hospital, tive a certeza de que algum anjo da guarda havia me ajudado a sair do fundo do mar. Após alguns exames no hospital, os médicos concluíram que eu estava bem e meus pais chegaram para me levar para casa. Eu ainda estava abalado com tudo que havia acontecido e não estava raciocinando direito, então disse que algum anjo da guarda tinha salvado a minha vida. Fiquei falando igual um papagaio, e embora meu pai me pedisse para ficar calmo, não notei que a expressão da minha mãe estava mudando. Só parei quando ela começou a chorar. Me chamou de Keegan de novo e disse que tinha me matado. Aquilo era estranho. E só parei de falar quando meu pai saiu para buscar um médico, desta vez para minha mãe, que não conseguia parar de chorar.
No fim das contas, a minha mãe ficou internada e meu pai e eu fomos para casa, onde tivemos uma conversa séria e ele me contou uma verdade chocante. Tive um irmão que morreu afogado quando tinha a mesma idade que tenho agora. Na época, eu tinha acabado de nascer e peguei hepatite. A doença foi tão severa que deteriorou o meu fígado em poucos dias. E meu irmão mais velho se ofereceu para ser meu doador de órgão. Então, era por isso que eu tinha aquela cicatriz enorme acima do umbigo. Quando perguntei pela primeira vez por que tinha aquilo, meu pai disse que eu tinha me cortado quando era criança. Mas ela era enorme. Aí, claro, por causa da doença, meus pais focaram em mim e deixaram meu irmão cuidar de si próprio. O problema é que ele saiu para surfar pouco depois da cirurgia. Alguma coisa aconteceu na água e ele se afogou. Minha mãe se culpou, apesar da tentativa do meu pai em consolá-la e convencê-la de que tudo não passou de um acidente. Um tempo depois, ela parou de falar sobre o filho mais velho. Parecia que ela tinha se esquecido de tudo, ou escolhido esquecer sob o efeito do estresse. As recomendações médicas eram que meu pai e os outros parentes não falassem sobre ele para ela, fingindo que ele nunca tivesse existido. Mas ela parou de sorrir e parecia estar se lembrando de alguma coisa. Principalmente porque, como meu pai disse, comecei a ficar muito parecido com meu irmão mais velho. Mas meu acidente foi uma espécie de gatilho para as lembranças da minha mãe. E ela começou a lembrar que teve outro filho. Agora que ela está melhorando e até aprendendo a sorrir. Os médicos disseram que há esperança de que ela se recupere aos poucos dessa depressão profunda. Eles também disseram que precisamos parar de ter medo de que o surf me mate. Aí, meu pai comprou uma prancha para mim. Estou planejando me tornar um grande surfista para honrar a memória do meu irmão. Você já teve a sensação de que alguma força invisível estava te protegendo? Compartilhe suas histórias nos comentários e não se esqueça de deixar um joinha para a minha história.